Vamos lá, dar mais continuidade ao tema Por que a religião é uma fraude? A volta de Jesus. E agora eu quero ler com você Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Livro histórico de Mateus, capítulo 27, ou capítulo 16, versículo 27 e 28. E já vou abrir aqui de antemão um parênteses falando. Perguntando, é uma pergunta retórica na verdade, né? Você acha que algum dia pode ter esperança, possa ter esperança da religião falar a verdade a respeito da volta de Jesus? Você acha que algum dia pode acontecer isso? Não precisa nem da sua resposta, que é certo que não. Porque se a religião tiver que falar a verdade, se a religião tiver que jogar limpo com os seus fiéis, com a sua plateia, com os seus seguidores, na verdade eles terão que fechar as suas chamadas igrejas. Porque se falar a verdade, se falar que dízimo nunca foi dinheiro, se falar que batismo nas águas nunca purificou ninguém, o que purifica foi o sangue que verteu da cruz. Se falar que Jesus não volta mais, se falar que o diabo é a natureza carnal, ou também foram tratados diabo como acusador. Acusador eram as leis dadas a Moisés. Se falar que Deus não habita em templo, se falar que quem busca Deus em templo está debaixo de maldição, porque isso era um mandamento da lei. Salmo 122, versículo 4. Se falar essas coisas, terão que fazer o quê? Fechar as suas sinagogas. Terão que fechar os seus templos religiosos, que eles chamam de igreja. Então, não espere a verdade da religião. Não espere que o local que você frequenta, você um dia ouvirá a verdade. Não, você não vai ouvir a verdade. Porque eles não podem falar a verdade. Porque a chave do sucesso deles, a chave do enriquecimento ilícito deles é a mentira, é a fraude, são as manobras. A chave da vida boa que eles levam, morar em mansões, terem seus carrões blindados, terem seus altos salários, terem sua vida confortável, a chave deles é a mentira. Então não vai falar a verdade nunca. Porque eles pegam lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, fala, ó, aqueles que cumprirem os mandamentos de Deus serão cabeça e não cauda. E pegam aquilo, eles, os líderes, vivem daquilo, e os servos, os escravos que abastecem eles, vivem na miséria. Porque eles não falam a verdade, porque ali, aqueles escritos cabeça e cauda foi dito aos israelitas. Os israelitas que cumprissem, que seguissem os mandamentos e os preceitos de Deus, eles seriam cabeça e não cauda. Então a religião, na verdade, é um poço de mentira, é um poço de fraude. Você pode até ficar chateado, você do outro lado, às vezes você fica chateado. Mas é que eu não estou aqui, sabe, para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Eu não posso pegar um entendimento desse aqui e colocar debaixo do colchão. Eu não posso colocar isso aqui debaixo da cama. Não tem como. Então era melhor eu não ter conhecido isso aqui. Só que se eu não tivesse conhecido, talvez eu estaria igual você, sendo enganado, sendo ludibriado, sendo roubado, sendo feito de boneco, sendo feito marionete. Não, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao Pai que habita em meu espírito, eu agradeço ao Senhor, que é o Espírito que está em seu tabernáculo espiritual está em meu espírito, eu agradeço Ele, porque a cada dia mais Ele vem dando esse entendimento. E eu, como recebi de graça, eu tenho passado adiante de graça. Não estou evangelizando, não estou pregando nada. Eu apenas estou gravando vídeo e passando adiante esse entendimento. Agora, se você quiser aceitar, se você não aceitar, não vai mudar nada. Você não vai conseguir influenciar nada em mim. Não, você não vai conseguir colocar na minha cabeça religiosidade. Você pode escrever comentário o tanto que você quiser. Mas não há nada na religião que me agrade, não há nada na religião que me faça mudar o meu caminho, o meu percurso. Acredite nisso. Então leia Mateus, livro histórico, capítulo 16, versículo 27 e 28. E você irá tirar as suas próprias conclusões. Você irá tirar as suas próprias conclusões. Não sou eu que irei tirar conclusões
para você. Não. Você vai tirar as suas conclusões. Talvez você nunca leu esses 2 versículos. Talvez nunca leram isso para você. Livro histórico de Mateus 16, 27, 28. Não, é 27, 28. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Por que Jesus de Nazaré falou conforme as suas obras? Porque as obras, os mandamentos, os preceitos, as leis, as ordenanças foram dadas a quem? Ao povo judeu. E Jesus não pregou aos gentios, Jesus veio trazer novamente a libertação aos judeus. Então eles seriam, porque eles receberam a lei escrita, né, em pedras, então a eles foram dadas a obrigação de obras. Foram obrigação, mas que nenhuma obra que eles fizessem podia agradar a Deus. Por isso que ele falou assim, ó, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. 28. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, veja, Jesus estava falando com seus discípulos, ele estava falando com 12, ele mais 12, 13, eles estavam reunidos ali, 13 pessoas. Em verdade lhes digo, do que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Então eu estou gravando esse vídeo aqui numa pracinha aqui no Edu Chaves, estou aqui, atrás de mim, você está vendo esse muro, essa coisa, isso é uma sinagoga, tá? Aqui na Praça do Edu Chaves, não sei se você conhece essa região, aqui é um templinho católico aqui, ó, tá aqui, ó. Mas eu não tô ligado, eu não quero nem saber disso aí, não quero nem saber. Então eu estou numa praça, vamos dizer que eu estou aqui como aqueles fanáticos, que põe uma caixinha de som e começa, Jesus está voltando, e o diabo vai te pegar, e não sei o que lá. Vamos dizer que eu não estou fazendo isso. Mas eu estou numa praça, vamos dizer aqui, que está 12 ali, me ouvindo, e eu aqui falando. Quem está lá do outro lado na rua, nos barzinhos, no ponto final do ônibus, ali, a base da polícia aqui, eles não estão me ouvindo. Eles não estão participando dessa reunião, eles não estão participando desse feedback. Não, só quem pode estar me ouvindo é uma pomba que está passando ali lá direito, tem outra ali, talvez, porque esses animais eles têm os ouvidos bem apurados, talvez eles estejam me ouvindo. Então, Yeshua, Jesus de Nazaré, ele estava falando com os seus discípulos, ele não estava falando com toda a humanidade. Vou repetir o versículo 28. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Deixa eu colocar isso aqui no texto da NVI, que eu quero ver como está na NVI. Garanto a vocês que alguns do que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Então olha, eu vou falar uma verdade para você. Eu leio um versículo desse aqui, eu não preciso de mais nada para entender que Jesus já voltou, eu não preciso de mais nada. E conforme esse entendimento, quando eu ouço um pregador aí no YouTube, eu não escuto, mas quando eu vejo lá, no título da mensagem, Jesus está voltando, a volta de Jesus será assim, agora Jesus vem. Olha, eu vou falar uma verdade para você. Eu não entro, sabe? Eu não entro porque eu não dou atenção, mas, sabe, me dá uma vontade de esculachar um cara desse. De chamar ele todos de adjetivos pejorativos, predicativos. Sei lá, xingar tanto. Mas xingar tanto. Porque aí você entra aqui, você fala assim, nossa, você é muito ignorante, você é estúpido, você é bruto, você é isso, você é aquilo. Mas eu te pergunto, cara pálida, eu te pergunto, sinceramente, por mais religioso que você seja, esse versículo 28, garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Jesus estava chapado, Jesus tinha fumado alguma coisa, Jesus tinha bebido muito vinho, Jesus tinha
passado a noite com as prostitutas, com os publicanos, com os ladrões, que ele estava xarope de falar um negócio desse aqui? Que dificuldade que um ser humano pode ter de entender isso aqui? Claro, um não religioso ele entende de primeira. Uma pessoa que não está dentro de um templo desse, entende de primeira. Mas que dificuldade que tem isso daqui, meu Deus, pelo amor de Deus. Aí, eu não vou ler, mas aí já teve pessoas que emendam no versículo 17, falando sobre a transfiguração. Aí eles querem unir isso aqui, que Jesus estava falando a respeito da transfiguração. A transfiguração nada mais é do que foi mostrar que para o juízo acontecer no ano 70, precisava de 2 testemunhas. E as 2 testemunhas, falado em Romanos 3 e falado em Apocalipse 11, as 2 testemunhas eram a lei e os profetas. Quando você lê no versículo 17, capítulo 17, sobre a transfiguração, ali estavam as 2 testemunhas do Apocalipse, Moisés e Elias. Ali foi uma metáfora, foi uma figura de linguagem, foi alguma ilustração, como pode falar? Alguma coisa assim? Um exemplo, não é um exemplo, foi um sinal, foi um aviso que o juiz já estava pronto. Até as 2 testemunhas já estavam selecionadas. Foi a lei e os profetas. Então não tem nada a ver o versículo 28 com o capítulo 17 falando sobre a transfiguração. Não tem nada a ver. Então aqui fica uma pergunta. A pessoa quando lê isso aqui, ela não consegue entender que Jesus estava falando, então na reunião aqui, que olha, eu vou voltar, Jesus falando lá, eu vou voltar e muitos que estão me ouvindo aqui não passarão pela morte. Dos 12 ali, com certeza, quem é que não passou pela morte? João. João não passou pela morte. João foi mantido vivo. João 21, 22, ele disse a Pedro, Pedro, se eu quero que ele permaneça vivo até que eu volte. Então, dos 12 que estavam ali ouvindo Jesus, com certeza não passou pela morte. Que João foi a fiel testemunha para escrever o livro de Apocalipse. Os 22 capítulos da revelação a respeito do juízo de Deus. Então, com esse entendimento 100% perfeito, esse sim, não tem como você duvidar. Não tem como você vai questionar um entendimento desse? Com base 100% no entendimento de Mateus 16, 28, eu afirmo, por que a religião é uma fraude à volta de Jesus? A religião é uma fraude 100%. A religião é um poço de mentira. A religião é um caldeirão de perversidade, de mentira, de manobras, de fraudes, de tudo que não presta. Tudo que não presta está na religião. Aí você do outro lado, você está escandalizado, você fala, meu Deus, mas como que esse cara pode falar isso? Aonde eu vou lá, nós distribuímos alimentos, nós distribuímos roupas, nós abraçamos os necessitados, mas o principal, vocês negam. A fé, a crença nos escritos bíblicos. Vocês fazem tudo isso, mas são desobedientes. Vocês fazem tudo isso dentro dos seus templos religiosos, mas vocês não creem. Olha, bem na hora da badalada, olha convidando os cordeiros, o lobo convidando, olha. Parece uma coisa mandada, é que agora é meio-dia e 3. Aí, ó. Você acha que eu e você, que vivemos, que cremos, que confessamos o Pai dos Espíritos, morando, reinando em nosso espírito, nós que confessamos Apocalipse 21, 3, que é o tabernáculo espiritual de Deus em nosso espírito, nós necessitamos de umas badaladas dessas? Isso é coisa de judeu, isso é coisa milenar, esse som aí chega da gastura, chega da gastura.
Você vê que ainda bem no começo desse vídeo eu falei para você onde que eu estava gravando, né? Numa pracinha aqui do Ed Chaves, e que eu estava atrás de uma sinagoga do catolicismo aqui. Você vê, já pensou? Se eu não faço isso, esse sino ia me pegar no pulo, né? Se eu estivesse aqui falando, eu estou no lugar aqui, é nada, uma coisa toda simples, humilde. Mas eu volto a falar, tá? Então a mensagem foi essa, deixa eu só encerrar com uma coisa. Eu estou gravando esses vídeos agora em praça, vou falar de novo, por causa do calor aqui em São Paulo, está muito quente. E eu estou me sentindo bem, estou gravando, eu tenho tempo, eu sou aposentado, então eu vou rodar mundos e fundos, eu vou gravar em Guarulhos, eu vou gravar em Ibirapuera, eu vou gravar onde tiver, a gente vai, esse dia eu gravei na praia, eu vou por aí falando, lendo e passando meu entendimento. Porque aqui, ó, aqui é gostoso demais, ó, respiro o ar puro, apesar de você estar nas costas de uma sinagoga dessa, mas para mim é indiferente. Só falta você aí, na hora que você ouviu o sino badalar, você começou a fazer o Pai Nosso, não sei o que lá, só falta você ter feito isso aí. Tá bom? Então eu vou encerrar essa mensagem aqui, essa é a parte 3, tá? Que nós estamos, porque a religião é uma fraude, a volta de Jesus. Então essa fraude nós estamos falando a respeito da volta de Jesus, que a religião fica mentindo para os fiéis. E se foi útil para você, dê o joinha, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. E vamos em frente, falando da maravilhosa palavra do Pai. Passando adiante o nosso simples e humilde entendimento. E é o que eu digo sempre, quem sabe, pelo menos uma palavra dessa, um vídeo desse pode alcançar uma meia dúzia de pessoas e essas pessoas saírem das trevas de Moisés, saírem do farisaísmo e começarem a reinar em perfeita vitória nessa vida, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.